Acho que para mim a Aine é como se fosse despertar a consciência de que a gente tem algo que está intrínseco na gente e a gente não descobriu ainda. Eu acho que é uma magia muito profunda, que está tão perto e ao mesmo tempo ela é palpável e ela consegue fazer com que a gente enxergue as nossas crianças na gente. O despertar de uma consciência que eu não sei se eu encontraria se não tivesse passado por aqui. Nossa, que lindo. Né? E como é que você sente que esses 4 anos de Aine transformaram a família de vocês? No começo da história eu vi uma frase que dizia: a criança ela faz uma nobre função de manifestar a patologia dos pais. E a gente aprendeu muito com elas. Porque cada olhar que a gente tem com a nossa filha é olhar pra gente como pais. Será que a gente tá fazendo a coisa certa? Porque eu e minha esposa somos pais mais maduros, assim, nós fomos pais acima dos 30, né? E faz com que a gente crie umas responsabilidades que eu não imaginava que seria tão simples olhando para a Aine. Porque é só deixar a criança viver, deixa a criança em paz. E a gente, claro, fica aí, né? Observando, tateando, né? Porque tudo que ela fizer é uma manifestação da gente. E então a gente tem que se policiar o tempo inteiro. Ter essa maturidade, saber que nós somos os pais dela, a gente que define o que é certo e o que é errado, mas encontrar nela o que a gente pode melhorar, como pais. A Aine é a oportunidade. Eu acredito que a Aine é uma grande oportunidade de a gente poder inovar, se reinventar, de poder mudar muitos conceitos, muitas coisas, muitas cargas e muitas bagagens que nós trazemos conosco, né? Então, acho que oportunidade, numa frase bem breve, entre muitas coisas que viria. Muito bom. E faz quanto tempo que vocês estão na Aine? Desde o início. Desde o início? Nós fomos as primeiras famílias e o Lorenzo começou, ele já tinha 4 aninhos e o B começou logo depois com 3. E eu vejo muita diferença nos meninos. Né? O Bernardo, quando iniciou, ele já frequentava a escola regular, né? Onde eu trabalho. E eu sempre via ele uma criança mais insegura, mais tímida, mais acanhada. Então, na metade do ano, ele completou 13 em março, na metade do ano ele começou na Aine. Um mês depois, as meninas que cuidavam dele lá na escola diziam: Jussi, o que aconteceu com o Bernardo? Ele falava, ele se expressava seguro. E eu acredito que para as crianças é justamente isso que a Aine faz. Dar o limite aonde precisa, que eles precisam aprender a respeitar o seu espaço, o espaço do colega, mas ao mesmo tempo dar essa oportunidade deles se olharem e se perceberem como crianças, o autoconhecimento. Eu acho que a gente é direcionado muito o tempo inteiro e falta aquele momento da gente poder se olhar. Falo por mim, que foi assim uma vida, né? Então, eu acredito que vai também contribuir para que eles sejam adultos mais resolvidos, que eles saibam para que caminho vão seguir, que profissão vão querer. Não, a vida foi me levando e, sei lá, meu pai era médico e eu segui a profissão do meu pai, mas e aí, era isso mesmo, sabe? Porque às vezes a família segue num rumo e a gente tem outros desejos, e quando a gente é conduzido o tempo inteiro, a gente acaba que não percebe ou não vê, sabe? Então, eu acho que sim, que é muito importante ter esse momento de autoconhecimento para eles, ver, opa, eu quero comer agora, não quero, eu quero fazer, justamente, e ao mesmo tempo, responsabilidade total, você pega, você guarda, não, aqui o colega tá, você não pode invadir, sabe? E lidando com as frustrações que vão surgindo, porque se não tiver a oportunidade de lidar com as frustrações nessa fase, vou crescer e quando eu tiver frustração, como vai ser? O que vai ser? Foi a melhor coisa que eu fiz para os meus filhos, mas acima de tudo por mim, porque o trabalho é conosco, né? A gente precisa perceber e o quanto a gente reproduz o que a gente viveu, o que aconteceu conosco, como a gente reproduz e como é difícil deixar de reproduzir isso. Porque a gente cresceu, os meus pais, por exemplo, me educaram para ser uma pessoa do bem, para ser honesta, para trabalhar da maneira que eles podiam, com o que eles tinham, numa vida de dificuldade, onde precisavam trabalhar para ter tudo, para dar tudo, para não deixar faltar, sabe? Então era
E nós crescemos no meio de tudo isso, né? Então, hoje em dia, eu me vejo nos desafios de algumas situações que ainda a gente vive, que eu vejo que tem possibilidade de ser diferente, mas é tão difícil mudar, porque eu cresci. E para mim, que era desta maneira, porque eu tinha que ser uma pessoa do bem, eu tinha que ser uma pessoa honesta. Então, fazer essa mudança, esse chip, tu precisa ter um ambiente assim, que te receba, que te acolha, que te apoie e que te mostre outras possibilidades. Esse olhar para dentro, dar uma parada e pensar se o que tu tá fazendo da tua vida é isso mesmo. Nossa, ótimo. Se tá certo mesmo, se é isso que tu quer, se faz sentido. São palavras que a gente ouve aqui na AINE seguido, mas é isso, eu acho que é isso mesmo. Você sente que transformou na família de vocês desde que o Arthur começou a frequentar aqui e vocês participando enquanto pais? Cara, muito. Na verdade, eu vim de uma criação assim bem conservadora, digamos, né? E algumas coisas que eu fazia enquanto pai com o meu filho, eu sabia que não estava certo. Eu tinha certeza que não era isso que eu, criança, queria, e eu não conseguia mudar. Uma das coisas que eu sempre falo, que não me orgulho em nada disso, mas que realmente mudou muito depois da AINE, era o fato de eu não conseguir me relacionar com ele, cobrar dele de uma forma conversando, né, no mesmo tom. Normalmente eu gritava, né, eu era autoritário com ele. E isso depois da AINE mudou muito, assim. Praticamente do dia que a gente veio conhecer os espaços com a educadora, já mudou assim, porque ela me disse que dentro do ateliê eles não iam correr. E eu disse, o Arthur vai correr, eu disse para ela. E ela disse, mas ele não pode correr aqui. Mas e aí, como é que tu vai fazer? Não, ela disse que ela ia falar tantas vezes forem necessárias até ele entender e ia falar no mesmo tom, etc, né? E aí aquilo ficou martelando, eu fui para casa, testei e deu muito certo. Então, assim, mudou, foi muito rápido, assim. A Serena chega em casa assim muito espontânea, já fazendo o planejamento do dia seguinte. Ah, que legal, que bonitinho. E a gente tem gostado muito dessa coisa que está acontecendo, que a gente está vendo que a gente é uma comunidade mesmo, sabe, na prática. Então a gente está querendo conhecer um pouco mais também, não só da criança nossa, mas da outra, dos pais. É muito satisfatório o Arthur estar aqui, porque eu cresci num ambiente assim, né? Um ambiente junto com a natureza, no sítio, com animais, né? Aqui só não tem os animais ainda, né? Mas os animais, contato com a natureza, com plantas, então eu tive uma infância muito legal. Então, mesmo morando aqui, tendo uma vida bastante corrida, bastante estressante no nosso trabalho, eu consigo proporcionar ao meu filho um pouquinho todos os dias, né? Dessa sensação que eu tive na infância, que é algo que eu recordo com muito carinho, né? E meu filho está vivendo isso hoje e eu vejo a felicidade e a satisfação dele de estar vindo aqui todos os dias, né? Eu também, da mesma forma, a gente teve uma infância ligada muito à terra e à questão, né? Então a gente vê que consegue proporcionar algo diferente para o nosso filho, né? E tanto eu e a Elisiane, a gente somos formados pedagogos, né? Então, quando a gente faz a faculdade de pedagogia e os estágios ali e tal, é um sonho, uma utopia, né? De uma educação diferente. Por isso que a gente fez de tudo para que o nosso filho pudesse estar aqui. Sentiram que se transformou na família de vocês como um todo desde que o Arthur pisou aqui no primeiro dia e vocês junto, claro? A tranquilidade, né? Ele é uma criança mais calma, ele tá mais feliz, ele ama vir para cá, então assim, ele tá muito mais leve, muito mais tranquilo, né? Ótimo. Então e é isso que a gente sabe que a natureza proporciona para até nós, assim, esse momentinho de trazer ele, de vir buscar ele, que a gente já dá essa respirada aqui, já dá uma acalmada. 7 horas ele já estava de pé, mas não estou atrasado para ir para a AINE, sempre dormia até as 11, né? Então, veja só, Coisa linda. Isso aí. Eu tinha a intenção agora que que começa o inverno aqui no Rio Grande do Sul, né? Começa a esfriar bastante. Então, a intenção de vou levar ele 2, 3 dias, né? Deixar uns dias ele dormindo, como todos os dias ele dormia até as 10, 11 horas, né? Não, ele escuta um barulho da gente 6h30, 7 horas que a gente acorda, ele tá lá para vir, ele quer vir todos os dias. A outra escola não precisa, mãe, a outra escola só você precisar ir. Mas eu vou todos os dias. É assim.
Veja, meu amigo, como o outro está. Preste muita atenção. Às vezes o pouco que nos parece ser é um tesouro para o seu irmão. O homem que nos disse que o amor constrói deixou para nós esta lição: fazer o bem mesmo sem olhar a quem, unindo todos num só coração. Quem recebe o bem sabe o bem que tem, que faz de alguém um ser feliz também. Da vida só se leva a vida que se tem, e a amizade é a flor do